Vai fazer a sua primeira reunião com o cliente e não faz ideia de por onde começar? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar dicas valiosas para você não passar perrengue e arrasar na hora de apresentar a sua proposta. Prazer, eu me chamo Maria, sou especialista em naming e identidade visual. Fazer a primeira reunião com o cliente pode não parecer uma tarefa fácil, principalmente se é aquela em que você vai apresentar a sua proposta, onde você vai literalmente vender o seu peixe ali para aquele cliente. Eu sei que nesse exato momento surgem inúmeras dúvidas. O que eu falo, o que eu não falo? Será que eu apresento algum material? Será que eu falo de forma livre? Será que eu me preparo antes? Meu Deus, como fazer? Calma que eu vou te ajudar. Se você está fazendo a sua primeira reunião, é importante que você comece primeiro pensando na plataforma em que você irá fazer essa reunião. Existem diversas aí no mercado, mas as que eu mais uso são o Google Meet e o Zoom, porque são plataformas mais tranquilas ali de utilizar e menos complexas. Inclusive, entre essas duas, eu ainda sou bem mais time Google Meet, porque a facilidade dele é muito grande até pra gente entrar na plataforma. Se você estiver pelo computador, basta você ir ali no seu menu onde você tem a opção Gmail e você coloca em Google Apps e logo já vai aparecer várias opções e ali no meio vai estar o íconezinho do Google Meet. Uma coisa bem importante que você precisa saber é que essas plataformas, elas possuem limite de duração caso você vá utilizar aí na versão gratuita. O Google Meet libera para você até 60 minutos de chamada gratuita. E no Google Meet, para você gravar essa reunião, aí você também precisa ter a versão paga. Em contrapartida, nós temos o Zoom, que permite 40 minutos de chamada e você também pode gravar a reunião da forma gratuita. Mais do que isso, você precisa assinar algum plano ali que eles oferecem. Mas convenhamos que qualquer uma das duas opções está assim excelente, porque 40 minutos e 60 minutos é um tempo ideal ali para você passar conversando com o seu cliente para você apresentar uma proposta para ele. Inclusive, as reuniões que eu faço para apresentação de propostas, elas levam aí bem menos tempo, né? Porque a gente precisa fazer perguntas que são mais pontuais para o cliente. Inclusive, já a gente chega nessa parte. Outra coisa que você precisa ter em mente é os materiais que você vai utilizar nessa reunião. Se você vai apresentar, por exemplo, uma tela para o seu cliente do seu portfólio ali, não faz sentido você deixar para ver isso na hora que você já estiver na chamada e o seu cliente ficar com aquela cara de tacho te esperando, né? Então já deixa todos os materiais que você vai utilizar para compartilhar a tela com ele dispostos ali nas abas do teu computador ou de uma forma fácil, caso você vá fazer a reunião pelo seu celular. O que eu considero assim que é um dos essenciais, porque sem isso você não consegue fazer uma boa reunião, é você estar bem para fazer a reunião. E o que eu quero dizer com isso? Se você não está bem, tanto fisicamente, né, você acordou com um mal-estar, ou você está mal psicologicamente, mentalmente, aquele dia assim, bem borocochô, que aconteceram outros tipos de coisas, mas que te deixaram bem para baixo, eu não aconselho você ir na reunião. É muito melhor que você informe o cliente que, enfim, não precisa dar detalhes, mas fale que você não está muito bem e pergunta se tudo bem para ele marcar a reunião em um outro momento. Ou às vezes você pode até já deixar marcado, né? E aí o cliente vai falar para você, tudo bem, pode ser, ou não, eu prefiro um dia X, ou depois a gente vê com mais calma. Eu sei que pode parecer meio extremo, mas pensar nesse ponto vai fazer toda a diferença na sua reunião. A sua energia negativa e essa sensação meio, sabe, para baixo mesmo, ela vai ser transparecida para o teu cliente. E isso pode fazer com que ele, no momento que esteja ali na conversa com você, se sinta tão assim pesado também, que queira, a partir da primeira oportunidade que ele tiver, sair ali da chamada e não falar mais com você. Ou você remarca ou bota uma música aí alto astral, uma piada, conversa com alguém que você gosta para descontrair e vá para a reunião quando você estiver mais leve assim, mais tranquilo mesmo. Eu tinha até esquecido do meu café, vai gelar, peraí. Existem dois meios de uma reunião ser marcada. A opção número 1 é você chamar o cliente para essa reunião. A opção número 2 é o cliente chamar você para essa reunião. E para
qualquer uma dessas opções, o cliente indo na reunião com você já é um sinal que ele tá ali disposto a dedicar um tempo a conversar contigo. Algum problema ele quer resolver, seja porque ele quer entender mais sobre o seu trabalho, sobre os seus processos, ou porque ele quer explicar ali melhor as ideias dele. Sendo assim, é muito importante que você não vá para a reunião completamente despreparado. Pesquise um pouco sobre aquele cliente que você está atendendo para mostrar que teve um comprometimento da sua parte e que o seu interesse não é apenas vender algo para ele, e sim que você quer de fato solucionar um problema ali que ele tem para resolver. E conforme você vai fazendo essas pesquisas para entender melhor sobre o cliente que você estará conversando, podem até surgir outras dúvidas que são importantes que você sane antes mesmo de apresentar a proposta de investimento para ele. Entendido aí essa parte, vamos supor que já chegou a hora do vamos ver e você já está ali na reunião com esse cliente. O que não fazer dentro da reunião? Eu já cometi muito esse erro, que era falar demais e não dar espaço para o cliente. Muitas vezes eu já chegava ali na reunião despejando um monte de coisa nele. Ai, porque o meu trabalho funciona assim, assado, eu já atendi cliente X, Y, Z, nananana. Mas eu não entendia que tem um momento certo pra gente falar sobre o nosso trabalho. E não vai ser logo na hora que a gente chega na reunião, porque o cliente, ele não conhece a gente e a gente também não conhece qual é o objetivo dele com aquele projeto. Então essa reunião é justamente para isso. Primeiro você entende o cliente, você ouve o cliente e no momento ideal você mostra tudo que tem o projeto que você vai entregar. Um outro ponto é falar sobre tudo, menos sobre o que você realmente foi para falar com aquele cliente na reunião. Às vezes eu entendo que é um cliente tão simpático e você muitas vezes também tem essa vibe mais de pessoa simpática, que gosta de conversar e de falar e tal. Mas aí chega um momento que você começa a falar do periquito, do cachorro, do papagaio, e a reunião ela desenrola entre inúmeras coisas, menos sobre negócios. Não tem problema ser um pouco mais próximo do teu cliente, porque isso até cria uma conexão, mas é muito importante tomar cuidado para essa conexão pessoal não estender muito mais do que o propósito ali que você foi para conversar com esse cliente. Muita gente pode cometer, às vezes até por impulso, que é falar mal de outros profissionais. E por que eu falo impulso? Porque você não vai para a reunião querendo falar mal de outra pessoa, mas muitas vezes o cliente chega e te conta uma experiência ruim que ele teve com outro profissional. E aí no embalo da conversa, você começa a falar para ele, realmente, aquele profissional lá, ele não presta não. Não, tem uma outra pessoa que fez isso, fez aquilo com ele, não foi bom, a pessoa esculachou esse profissional, eu já vi que é muito incompetente. Por mais que essa informação possa ser verdade, não faz sentido você ficar descendo a lenha no outro profissional ali na frente do teu possível cliente. Uma, porque isso não é muito legal, e outra porque quando você faz isso, o cliente pode sentir aquela sensação de, nossa, é verdade, eu fui muito trouxa contratando aquele profissional. Nossa, como eu fui cair em uma dessa. E o cliente começa a se culpar ali muitas vezes e você só comprova aquilo de ruim que já estava na cabeça dele. Você pode apenas concordar com o cliente de uma forma um pouco mais leve e mais sutil. Por exemplo, se o cliente te contou tudo isso, você pode falar para ele, pois é, seu cliente, eu entendo isso, é uma pena, sinto muito pela sua situação, mas fica tranquilo porque eu estou aqui para fazer completamente ao contrário. Eu te dou a minha palavra que esse projeto ele vai ser incrível, porque aqui na minha empresa a satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Você nem precisa falar tudo isso que eu disse, tá? Mas entra aí no meio desse sentido da mensagem e fale algo mais positivo. O cliente vai pensar, nossa, legal, eu tive aquela experiência ruim, mas agora eu encontrei a pessoa certa para resolver o meu problema. Isso aí dá até uma levantada a mais na tua bola para você fechar essa proposta com esse cliente. Eu acredito que não preciso nem mencionar, mas já mencionando, é você não prometer coisas que você não pode entregar, ou ficar só colocando coisas na proposta com medo de perder o cliente. Por exemplo, o cliente chega para você com a demanda X, e aí ele te pergunta, eu preciso de Y também, é incluso nesse valor? E aí você fala, é sim. Eu preciso de outra coisa, é incluso nesse valor? É sim. Quando você vê, você já
apresentou uma penca de coisa para o cliente porque você simplesmente não soube se impor. Então, ao invés de só concordar com tudo que o cliente pergunta se está incluso e falar que está incluso só para não perder a venda, por que você não faz o seguinte? Fala para ele assim: caso você queira, a gente também tem opções para você acrescentar na sua proposta. A gente pode ver os materiais complementares que você precisa e no final a gente faz um orçamento ali mais adequado para as suas necessidades. Tá vendo que você se posicionou como profissional, explicou para o cliente que tem a possibilidade dele complementar a entrega dele e não ficou com aquele prejuízo de colocar uma penca de coisa para você entregar basicamente de graça. E o que fazer então na primeira reunião? Já que a gente falou aqui de alguns pontos principais do que não fazer, o que a gente vai fazer de fato? Bom, isso é um pouquinho óbvio, né? Você vai fazer completamente ao contrário do que a gente combinou para não fazer, que é você chegar preparado para essa reunião, estudar o cliente, fazer perguntas estratégicas para esse cliente, que inclusive nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Depois que você faz as perguntas, você ouve de forma atenta, faz anotações importantes que são necessárias para você apresentar uma boa proposta. Saber negociar com esse cliente também é importante, porque como a gente falou, você saber se posicionar em determinadas situações, não ser uma pessoa muito fechada, eu não faço isso e pronto, mas também não ser uma pessoa extremamente aberta que vai entregar de bandeja tudo para o cliente para não perder a venda. Então, saber equilibrar esses pratinhos vai ser extremamente importante na sua reunião. Agora vamos a algumas orientações extras que só você que ficou aqui nesse vídeo até o final vai ter acesso, que são orientações assim extremamente importantes para que você de fato já saia desse vídeo tendo muito mais confiança e segurança na hora de fazer a sua primeira reunião. Lembra quando eu falei de fazer perguntas estratégicas? Eu sei que nesse momento pode ter gerado aí um certo ruído na sua mente. Nossa, mas que perguntas eu preciso fazer para o cliente? Essa é a minha primeira reunião. Calma, que eu estou aqui exatamente para isso. As perguntas que você vai fazer para o cliente para conseguir apresentar uma proposta para ele vai ser mais pessoal. Você precisa entender quais são as questões específicas que vão fazer a diferença real para você, de acordo com o que você está apresentando para esse cliente. Então, se você vende aí projetos de arquitetura, projetos de fotografia, projetos de design, enfim, tudo depende do que você vende para você conseguir conduzir de forma mais bacana. Mas, para te ajudar, eu vou mostrar as perguntas que eu faço para os meus clientes nas reuniões e conseguem me dar um direcionamento muito mais assertivo para que eu apresente uma proposta realmente encantadora. Quando eu estou ali de frente para o cliente na hora da reunião, eu começo falando para ele o objetivo da reunião. Muitas vezes o cliente nem lembra mais porque que ele está fazendo aquela chamada com você. Ou às vezes ele tem um objetivo completamente errado. Então é legal você explicar. Então eu falo para o cliente que o objetivo ali é entender mais sobre o negócio dele, sobre as necessidades dele, para que eu possa apresentar uma proposta que seja eficiente. E junto disso eu também explico um pouco sobre mim de forma bem objetiva, bem singela, que seja necessário para o cliente gerar essa confiança, como eu falei, de forma objetiva. E depois, se o cliente tiver alguma questão muito pontual, a gente pode ir conversando, porque essa reunião não é sobre mim, é sobre o negócio dele. Como eu sou designer de marcas, a primeira coisa que eu falo para o cliente é para ele contar um pouquinho sobre o negócio dele, para que eu possa entender melhor. Então ali, gente, a resposta ela vai vir assim, de formas diversas, porque cada cliente vai falar uma coisa. Às vezes ele já vai falar necessariamente tudo que você precisa saber para apresentar a proposta. Às vezes ele vai falar uma coisa mais breve ali, só o que ele faz e o que ele vende. Então você pode ir extraindo ali dele essas questões. E quando ele fala sobre o negócio dele, é uma oportunidade até para você mostrar que estudou. Mesmo você sabendo questões importantes, você pode deixar ele falar e citar ali, olha, eu vi isso aqui sobre a sua empresa, o que que você acha disso outro, o que que isso significa para você, é verdade, sabe, você mostra que você estudou e também sabe sobre ele. Quais
limitações que ele tem hoje na empresa dele, quais são os principais desafios e obstáculos, porque com isso eu também consigo entender onde o calo dele aperta, para depois apresentar uma solução que reforce esse problema que ele trouxe para mim. Então, no meu caso, se o cliente fala para mim, eu te procurei porque a minha empresa cresceu e a minha identidade visual e o nome da minha marca não acompanharam, eu preciso de algo para me posicionar melhor no mercado. Na hora que eu for apresentar a minha proposta para esse cliente, eu vou falar, olha, o seu objetivo, a sua maior dificuldade, você contou para mim que era essa e aquela. O meu serviço, ele vai te ajudar exatamente nisso, porque isso e aquilo. Entende como essa pergunta ela é útil para mim? Pode ser que não seja para você, então é justamente por isso que você vai adaptar para o teu negócio. Eu também costumo perguntar no meio dessas respostas se o cliente já trabalhou com algum outro profissional da mesma área que eu, porque ele vai me contar o que funcionou para ele, o que não funcionou, o que ele gostou e o que ele não gostou, que é onde eu posso me diferenciar daquele concorrente. Muitas vezes eu também pergunto para o meu cliente qual é a expectativa dele em relação a esse projeto, porque ele vai me contar exatamente o que ele espera alcançar quando a gente finalizar esse resultado. E se o cliente me fala, por exemplo, que o objetivo dele é algo muito específico ali e que eu sei que não entra dentro do que eu entrego, que é uma solução que um outro profissional vai conseguir entregar para ele, não eu, porque aquilo não tem a ver com a minha área, eu já entendo que esse cliente também não vai ser para mim, porque se ele quer um resultado que o meu serviço não cumpre aquela função, não vai casar. Então o cliente vai investir, ele não vai gostar e pode muitas vezes falar que o problema foi meu como profissional. Você também saber desses pontos é algo bem importante para saber ali a responsabilidade que você tem nos resultados que você deve entregar para esse cliente. Depois de fazer várias perguntas que eu considero importantes para o meu negócio, para eu conseguir atender bem aquele cliente, eu vou explicar para ele sobre como funciona o meu trabalho. Aí sim, eu vou retomar alguns pontos que ele mencionou como uma dor, vou mostrar como o meu projeto vai resolver aquela dor, quais são os clientes que eu já ajudei a resolver aquele problema, os cases que eu tenho, os projetos que eu já fiz, como que funciona o meu trabalho em relação a preços, o que o cliente pode esperar, quais são os prazos, e tudo isso você pode ir conduzindo também, não precisa jogar necessariamente assim, pum, é tudo assim. Vai dando pausas, porque quando você pausa no meio dessas informações, o próprio cliente vai te perguntando. Quando eu apresento para ele como funciona o meu trabalho, se ele tem alguma dúvida, às vezes ele mesmo já vai me falar assim, ah, que legal, e qual que é o prazo? Qual que é o investimento? O que inclui? Então, quando a gente tem essa divisão de informações, também torna a reunião um pouquinho mais leve e menos cansativa para ambas as partes. Com essas perguntas estratégicas, você consegue fazer essa função aí para você trabalhar a seu favor de forma mais assertiva. Algo importante ligado a essa questão de perguntas, de informações, é você ter um roteiro, porque se você não sabe exatamente o que você vai perguntar, como você vai conduzir aquela reunião, fica tudo uma bagunça e muitas vezes a reunião acaba indo para o lado 100% pessoal e, como eu falei, vocês falam de tudo menos do que realmente foram ali, se reuniram para poder falar. Você também não só está passando segurança e confiança para ele, como também está se sentindo muito mais seguro e confiante, porque você tem ali na sua mão tudo sob controle. Você sabe o que você vai perguntar, você sabe se você deixou alguma coisa de fora. Eu sei que muitas vezes a gente fica com aquele receio, meu Deus, e se eu colocar ali um roteiro e anotar as coisas que eu tenho que perguntar para o cliente, ele vai ver que eu tô lendo alguma coisa e vai achar que eu sou um profissional muito ruim e que tô colando ali de certa forma para conversar com ele. Muitas vezes eu tive esse mesmo pensamento, tá? Uma coisa que não faz muito sentido, porque você já começa a reunião falando para o cliente que vai fazer algumas perguntas. Então não precisa ficar com medo. É claro que você também não pode chegar na reunião e anotar palavra por palavra do que você vai fazer e levar isso como um roteiro. Aí você começa a literalmente ler tudo que nem um robô. Não faz sentido, não fica legal. Mas você ter em mãos os tópicos ali do que você precisa falar, ir riscando o que você já falou, colocando as perguntas que você tem que perguntar. Isso te dá muito mais controle e, como eu falei, segurança para você, faz uma reunião mais tranquila
e pro seu cliente. Qualquer coisa, se for te deixar melhor, até comenta com ele que você tem algumas perguntas ali para não esquecer de nada que é importante. Esse conteúdo é uma verdadeira aula para você que quer destravar o seu negócio e conseguir novos resultados. Então, se você gostou de tudo que abordamos até aqui, está se sentindo mais confiante ainda, olha só que tem muito mais vídeo para você acompanhar. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum e ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Um último ponto que eu gostaria muito de reforçar é exatamente o que a gente conversou desde o começo. Se você não estiver bem, não vá para a reunião. Só que não deixe isso te travar, tá? Se for apenas por conta de medo. Se você passar mal, se tiver alguma coisa assim, muito assim, realmente aí não faz sentido. Mas se for apenas por conta de medo, se prepare, porque quando você está preparado, você fica confiante, você fica com segurança também e consegue falar de forma mais calma. Então faz o que eu disse, coloca uma música calma, uma música relaxante ou uma vibe mais alegre, mais agitada se você é essa vibe mais extrovertida. Coloque algo que te deixa no clima ali e vá fazer o seu trabalho. Não fique com medo de vender, com medo de apresentar a sua solução. Vender não é feio, vender transforma vidas. Você está mostrando para o seu cliente a solução de algo que muitas vezes ele ficou à noite em claro pensando sobre como iria fazer para resolver aquele problema. E no final ele vai ficar muito agradecido se você conseguir mostrar para ele que realmente tem um trabalho de qualidade, um trabalho top que vai resolver ali o que ele precisa. Então é isso, um beijo para você e até o próximo vídeo.